Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão uniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. As sementes, porém, caíram em uma terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 fruto por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento, os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam e nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento e a perseguição,
por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, as leituras desta liturgia são muito claras a nós. De todas as parábolas assim, que Jesus conta, esta é a mais detalhada, onde Jesus explica passo a passo da parábola, qual ele conta aquela multidão. E essa palavra, hoje proclamada, ela traz uma grande reflexão para nós cristãos, para observarmos em nós. Qual terreno eu estou sendo hoje dentro da minha comunidade cristã? O Evangelho apresenta alguns tipos de terreno a qual o semeador sai pelo caminho a semear e ele vai jogando a semente nestes terrenos. Percebemos que todos os terrenos, eles acolhem a palavra, mas nem todos os terrenos estão e nem são apropriados para que aquela semente possa germinar, possa crescer e dar frutos. A semente de Deus, ela sempre será boa. A semente de Deus, ela não tem defeito. Um bom agricultor, antes de plantar, ele seleciona todas as sementes que vão ser plantadas, para que os frutos possam ser frutos bons e possam alimentar as pessoas. Então, a semente de Deus, esta é que é mais perfeita. E esta semente é a própria palavra de Deus, lançada no terreno da nossa vida. E neste caminhar de Jesus, pregando e anunciando o reino de Deus, ele encontrou vários terrenos, a qual iam acolhendo esta palavra, mas nem todos acolheram esta palavra. Nem todos estavam preparados para esta verdade que salva, que liberta. Muitos acharam estranho este anunciar do reino de Deus. Então, muitos não deram ouvidos a Jesus. Então, são esses, que foi lançado à beira do caminho. Não compreenderam a mensagem de Deus no seu coração. E Jesus diz: o maligno veio e roubou tudo. Vem o terreno, aquele que se encontra as perseguições, são acolhidos com alegria, mas quando vem as primeiras preocupações da vida, desistimos. Aqueles que o trabalho do dia a dia, as ilusões do mundo sufocam e eu não deixo esta palavra
né, brotar na nossa vida e dar o fruto bom da palavra de Deus na nossa vida. Mas tem sim o terreno bom, nem tudo está perdido. Existe um terreno que é capaz de acolher esta palavra na sua vida, e este terreno bom, ele dá 100, ele dá 60 e ele dá 30. Observemos que o terreno bom, mesmo sendo bom, eles não vão ser iguais. Eles brotam, eles dão frutos, mas não são iguais. Na nossa caminhada de fé, muitos de nós acolhemos, somos terrenos bons, mas também não somos iguais. Existem os que dão mais, se dedicam mais, compreendem mais rápido. Tem aqueles que são mais devagar para compreender, mas conseguem dar algum fruto na comunidade, né? Às vezes nós queremos que todos sejam 100%. Não podemos. 100% somente Deus, né? Mostra-nos que nós somos diferentes. E o fruto que eu dou não é igual ao do outro. E eu tenho que compreender. O outro também está dando a parcela de contribuição. O outro também está frutificando. É mais vagaroso? É. Mas ele está dando o que ele tem. E a gente deve observar bem que Jesus diz para nós, né? Aquele a quem é dado mais, né, será cobrado mais. Aquele que é dado menos, né, também será cobrado menos. E às vezes nós queremos ser sempre o mais. Então, quanto mais a responsabilidade, o serviço, mais nós seremos cobrados. Melhor o fruto deve ser dado por nós. Não quero dizer que a gente não vá lutar para ser bom, o melhor, se esforçar mais, né? Alguns podem cair no erro, então eu não vou me esforçar muito não, vou fazer só uma coisinha. Não, a gente tem que dar o máximo da gente. Pelo reino de Deus, nós precisamos dar o nosso melhor. Pelo reino de Deus, nós precisamos querer sempre mais. Mesmo sabendo que a exigência é maior, mas sabemos que Deus nos capacita para isto. Porque se nós estamos a serviço, Deus vai nos capacitando e vai dando a cada um de nós funções dentro do seu projeto de salvação, porque Ele sabe e conhece a nossa capacidade. E às vezes nós nos limitamos, às vezes por preguiça, por acomodação, e a gente não quer se esforçar mais um pouquinho. E todos nós temos capacidade, né? Então Deus escolhe pessoas. Ele não escolheu super-heróis, super-homens, super-mulheres. Pessoas simples. Observemos os discípulos, os apóstolos de Jesus. Eram muitos discípulos, mas Ele escolhe 12. E vamos olhar a vida de cada um. Nenhum era perfeito. Mas Jesus escolheu aqueles porque Ele sabia que a obra não era humana, a obra era de Deus. E Deus capacitava. Escolheu homens simples, pescadores, analfabetos, mas deram conta da missão. E Deus chama a cada um de nós. Aí cabe a cada um de nós olhar para nós e nos colocar na presença de Deus e dizer para Ele, né? Senhor, eu quero ser este terreno bom.
Não deixe que eu seja esse terreno a qual as preocupações do dia a dia, as ilusões do mundo tiram esta graça da minha vida, né? Que as coisas pequenas não roubem de mim esta alegria que eu sinto quando eu escuto a tua palavra. Quando nós paramos para ler a palavra de Deus, nós nos encantamos. E a gente diz para nós mesmos, eu vou mudar. E a gente começa uma semana, 2, 3, e a gente diz, não vou mais não. A gente cansa, né? Eu vou entrar nessa pastoral, e a gente começa 1 mês, 2 meses, aí tem a primeira reunião, aí disseram algo que eu não gostei. Vou sair, não dá para mim não. Isso é ser fraco na fé, né? Não podemos deixar que estas coisas tirem de nós este fruto que traz salvação para nós e para o próximo. Deve ser esta palavra que alimenta, que nos diz a primeira leitura, que nos livra da escravidão, da corrupção, né? E nos dá a glória de ser chamados filhos de Deus, né? É isso que nós devemos querer ser. Estes que, como enviados de Deus, trazemos a palavra para alimentar e dar vida a cada ser humano. Então, que nós possamos, alimentados por esta palavra, a gente frutificar, a gente consiga dar bons frutos, e estes frutos, um dia, alguém possa colher. Não somos nós que vamos colher. Tudo que nós estamos fazendo hoje, outros virão e irão colher. O que é que o Senhor diz? Senhor, vamos pedir ao Senhor que mande pessoas, né, trabalhadores para a messe, não para plantar, mas para colher. Porque quem planta somos nós, mas quem colhe é quem vem depois de nós. Então que a gente plante boas sementes para que os demais colham frutos bons. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.